Tem havido um pouco menos de entusiasmo vindo da Rússia ultimamente em relação às conversas entre os Estados Unidos e a Rússia, por causa da situação envolvendo o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia, algo que Trump fez. Eis o que disse recentemente Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores. Eu diria que este é um passo de escalada muito sério, referindo-se aos mísseis Tomahawk. De fato, o aparecimento de tais sistemas, se isso acontecer, significa substancial. Pode-se usar o termo qualitativa na situação, mas isso não afetará nossa determinação de objetivos estabelecidos. Houve comentários de outros legisladores e do próprio Putin. Todos disseram que isso seria uma escalada séria. Você sabe, o ímpeto, segundo Ryabkov, vindo da cúpula do Alasca diminuiu. O que exatamente está acontecendo aqui com esse conflito? E por que também estamos vendo tanto entusiasmo na grande mídia ocidental? Essa ideia de que agora a Ucrânia pode fazer a Rússia recuar, de que a Ucrânia está no controle. Ajude-nos a esclarecer tudo isso. Bem, antes de tudo, você disse outros legisladores e depois mencionou o nome de Vladimir Putin. Ele não é outro legislador. Ele é o presidente da Federação Russa. E sabe, basicamente, embora ele consulte e receba conselhos, é a palavra dele que importa mais do que qualquer outra. Praticamente o que Ryabkov disse foi exatamente o que Vladimir Putin afirmou durante sua apresentação em Valdai. E só para reforçar o ponto de que é a palavra do presidente que conta. Ryabkov pode ter declarado o Alasca morto, mas Ushakov acabou de dizer, na última hora, que não. O Alasca está vivo e bem, muito vivo, e que Trump e Putin continuam conversando. Sabe, o Ray e eu temos discutido, vocês não viram, sobre os mísseis Tomahawk e coisas desse tipo. About the Tomahawk missiles and things of that nature. E sabe, eu sou mais do tipo literalista. Ou seja, quando ouço um presidente dizer, tomei a decisão de enviar Tomahawks, eu penso, bem, acho que o presidente tomou a decisão de enviar Tomahawks. E quando ouço as pessoas falando sobre as consequências, eu digo, bem, a percepção cria sua própria realidade. A percepção de que o presidente está pronto para enviar Tomahawks cria uma realidade na Rússia e vice-versa. Mas o Ray, sempre o homem sábio, diz, bem, precisamos lidar com a realidade aqui. Eles realmente podem enviar Tomahawks. Quero dizer, é uma coisa. Sabe, o Scott Ritter vem dizendo, como minha esposa pode confirmar, não tanto recentemente, mas eu todo verão, no fim do verão, dizia, querida, é agora. Este é o ano em que vou treinar com afinco. Vamos economizar dinheiro e em maio vou escalar o Monte Everest. Vou participar de uma expedição ao Everest. Quero dizer, esse era o meu sonho. Fazer isso, ficar em boa forma física e tudo mais. Mas o fato de eu dizer que queria escalar o Monte Everest não fez isso acontecer, porque havia muitas coisas que precisavam acontecer e simplesmente não iam acontecer. E, portanto, eu nunca chegaria ao topo do Monte Everest. E o Ray provavelmente está certo. Os Tomahawks nunca serão entregues à Ucrânia, porque há muitas coisas que precisam acontecer. E se você ouvir o que o Ushakov disse, acho que o Ray está ainda mais certo. Mais uma vez, não vou ser desdenhoso em relação a isso. Eu sou alguém que acredita que apenas a mera ameaça de enviar Tomahawks já é um movimento desestabilizador, e é melhor que não ameacemos dessa forma. Mas você sabe, o Trump gosta de provocar e criar pressão e coisas desse tipo. E a pressão em torno dos Tomahawks tem dois lados. Quero dizer, não é apenas uma ameaça à Rússia, também é um sinal para a Ucrânia e para a Europa sobre sua impotência coletiva. Porque, se eles depositam tanta esperança em uma arma que nunca poderá ser entregue, isso significa que não há esperança alguma. E Trump precisa reforçar esse ponto. Acho que esse ponto já foi reforçado de forma decisiva. E é por isso que, de repente, o Ushakov aparece dizendo, não, estamos conversando, está tudo bem. Alasca, tudo certo. Estamos caminhando em direção à paz. Acho que toda essa coisa dos Tomahawks foi só fumaça e espelhos. Acho que foi apenas o Donald Trump entrando, mexendo no vespeiro, vendo no que dá.
E a pressão não foi feita para cair sobre a Rússia, o que é uma das razões pelas quais o Putin meio que reagiu de forma discreta. Quer dizer, ele fez as declarações óbvias. Sim, se vocês fizerem isso, poxa, temos uma luz no fim do túnel, mas ela vai se apagar. Mas você não viu o Putin ficar sério, bater na mesa, ameaçar, perder a calma? O Putin foi tipo, é um sistema antigo, a gente conhece, poderíamos derrubar, sabe, tranquilo. Isso implica que o Putin sabe de algo que nós não sabíamos. E ao que parece, o que sabíamos é que há conversas em andamento. Normalmente, quando Putin e Trump conversam, é um grande acontecimento. Acho que agora eles entraram em modo silencioso. Acho que Trump está no negócio de se afastar da Ucrânia. Acho que ele está empenhado em garantir que a Ucrânia e a Europa entendam as consequências disso e a falta de viabilidade de qualquer opção que não seja chegar a um acordo com a Rússia, em termos aceitáveis para a Rússia. E é nessa direção que estamos indo. A declaração de Ushakov faz parecer exatamente isso. E então, é claro, há Kirill Dmitriev. Ele é esse cara que tem trabalhado com Steve Witkoff, tem participado de todas essas reuniões, é um confidente de Putin e tem sido um verdadeiro entusiasta. Estou vendo o mundo desabar, então acompanho Kirill Dmitriev e penso, o cara só está publicando coisas positivas. Quer dizer, ele está, e eu fico tipo, ele está usando cocaína? O que está acontecendo? Bem, aparentemente o Kirill sabia de coisas que eu não sabia, como o fato de Putin e Trump estarem conversando. E o Kirill só ficou ali dizendo, está tudo bem, não se preocupe, o mundo vai acabar? Não, tá tudo certo, Putin e Trump estão conversando. Ele não disse isso literalmente, mas a implicação era de que tudo ficaria bem. E a declaração do Ushakov sugere, acho que é nessa direção que estamos indo. Sabe, o Trump precisou se livrar do buraco em que ele mesmo se meteu, ao dizer que poderia acabar com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele precisava que a Europa acordasse para a realidade. Sabe, ele não podia ter 7 pessoas invadindo o Salão Oval toda vez que tomava uma decisão sobre a Ucrânia. Ele precisava que os europeus acordassem e dissessem, é inútil. Quero dizer, olhe para o Macron. Talvez ele nem dure muito mais. Os britânicos são uma piada. A Alemanha, um caso perdido. A Kaja Kallas finalmente acordou e percebeu que depois que Trump disse a Zelensky, bem, você viu a cara do Zelensky, ei, por que você não recupera as fronteiras de 1991? Sério. E já que está nisso, tome Moscou também. Trump é meu amigo. Então ele foi à imprensa. Trump está me ouvindo. Ele ouve o que eu digo e acredita no que eu digo. E vamos fazer tudo. Vai ser ótimo. E Klaus apareceu e disse, o que ouvi é que Trump lavou as mãos em relação à Ucrânia, se afastou e colocou todo o fardo sobre a Europa. E nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. E essa foi a realidade que surgiu. Vou deixar por aqui porque já falei demais. Da próxima vez que eu falar, vou garantir que traga algo muito importante que aconteceu nesta última semana, algo que muda o jogo e que na verdade se conecta a essa discussão. Mas não vejo tudo como desgraça e pessimismo agora. Acho que estamos sendo manipulados e o Ray previu isso. Parabéns, cara, você acertou. Você disse que isso é um jogo. Trump diz que essa coisa do Tomahawk não é real, é um jogo, e parece que essa coisa do Tomahawk realmente não é real. Tem sido um jogo. O Telegraph diz que a Ucrânia está se preparando para a entrega de mísseis Tomahawk. Eles não podem dispará-los. Eles deveriam servir como forma de pressão, mas isso pode levar meses. E talvez nunca saiam de seus lançadores, porque não há nada com o que lançá-los. Bem, Major Ritter, eu saúdo por reconhecer nossas conversas, por ouvir e por contribuir de forma tão significativa. Capitão McGovern se despedindo. Agora, falando sério, analistas de inteligência de verdade comparam anotações, certo? Eles não saem por aí agindo por impulso, e os realmente bons sabem ouvir. Então tivemos esse diálogo e cada vez mais nos últimos dias parece que isso é realmente uma farsa, uma distração. Isso vai se desenrolar. O importante é que os russos continuam falando no modo subjuntivo, certo? C.
E veja, você tem o Lavrov, o Yakov, o próprio Putin, é tudo muito condicional. E Lavrov, 5 dias atrás, disse, olha, a minha informação é que ainda não foi tomada uma decisão. Então você tem Maria Zakharova, a porta-voz presidencial, dizendo, sabe, eu não conheço esse cara, o Kellogg. Quer dizer, ele não trabalha para o presidente, ele não é subordinado, ele não segue a política que foi estabelecida. Nós estamos comprometidos com o progresso e a paz. O que está acontecendo aqui? Então está muito claro. Agora vou sugerir algo muito incomum, e é que Trump está seguindo um slogan marxista-leninista aqui. Lenin disse, de forma famosa, Revolucja prochodit zigzagami. Zigzagami, zigue-zague, certo? A revolução avança em zigue-zagues. E foi assim que a retórica começou na Rússia, e é assim que ela é hoje. Trump diz uma coisa em um dia, depois diz outra no dia seguinte. Por isso tivemos que esperar pelo menos 3 ou 4 dias para descobrir se isso era real. Agora a verdade é que os Tomahawks não são reais. Outra verdade é que Putin está aguardando uma declaração oficial de Trump sobre se ele concordará com a proposta de Putin. Estabelecer uma espécie de moratória sobre novos projetos de desenvolvimento. Algo que se aproximaria dos mesmos limites do Tratado START, que não pode ser renovado e expira em 5 de fevereiro. Agora, uma das coisas mais interessantes que Ryabkov disse ontem naquela entrevista foi o seguinte: a Rússia não associa a questão das entregas de Tomahawks a Kiev com a nova proposta de START para os Estados Unidos. Citação: são 2 assuntos separados. Fim da citação. Isso é bom, certo? Então, um é uma distração, o outro é bem real, certo? Agora, será que Trump vai conseguir ser sensato e dizer, certo, vejam, sabemos que vocês ganham muito dinheiro aí desenvolvendo novos mísseis. Manter esse limite nos mísseis estratégicos. Estamos mantê-lo por mais um ano. Ele será forte o suficiente para fazer isso? Bem, eu acho que sim. Ele enfrentará muita oposição, mas acredito que sim. E se isso acontecer, será um grande passo à frente. Depois, outras coisas poderão ser feitas. Ryabkov lamentou o fato de que sim, temos contato às vezes todos os dias, mas nada é feito. Não há nem mesmo um acordo sobre quando nos reuniremos para discutir as relações bilaterais, como melhorá-las, como lidar com os ativos russos apreendidos nos Estados Unidos durante o governo Obama, e quanto às companhias aéreas e a todo esse tipo de coisa. Então, o que Ryabkov está dizendo é, veja, temos aqui uma estrutura que foi construída. Zakharov diz que é apenas o começo. E então Ryabkov diz, está rachando, está desmoronando e bem diante de nós. Os americanos são os culpados por isso. Os europeus são os culpados pelo que está acontecendo na Ucrânia. Mas os americanos é que têm a culpa, diz Ryabkov. As rachaduras agora chegaram à fundação. Então você tem um Zig, ele diz, olha, estamos chegando ao ponto em que não vamos mais ser enganados em relação à Ucrânia ou qualquer outra coisa. Mas, por favor, levem-nos a sério quanto ao novo START. E então você tem o Ushakov, que é o mais próximo de Putin nesse assunto. Ele é o braço direito dele em questões de armamentos estratégicos e de forças nucleares de alcance menor ou intermediário. Ele está dizendo, não, veja, o Ryabkov está apenas dizendo que gostaríamos muito de começar. Estamos avançando aqui na busca pelos acordos firmados no Alasca. E isso é importante, porque antes não havia contatos. Pelo menos agora há contatos. Se algo acontecer no Irã ou em Israel, haverá contatos. Lavrov conseguirá falar com... Como é o nome dele, Rubio, já que não conseguiu falar com Blinken ou Sullivan. E isso é algo significativo. E a cúpula aconteceu. Agora, o convite pendente, a última coisa que direi aqui, os russos têm repetido isso nas últimas 2 semanas. Olha, ainda esperamos que Trump venha visitar Moscou para a próxima cúpula. Agora há uma alternativa aqui, e deixe-me sugeri-la no ar.
Putin poderia dizer, olha, que tal apenas 5 de vocês virem para Sochi? Venham para Sochi e teremos uma conversa informal. 5 do nosso lado, 5 do seu lado. Vocês vão conhecer Sochi. Não é um lugar atrasado. Vocês verão o que Sochi é hoje e nos reuniremos. Então essa é a minha ideia do que pode acontecer a seguir. Nada muito formal, mas algo que leve Trump à Rússia e permita que ele veja por si mesmo. Não apenas Moscou, mas o resto do país, e tenha conversas sérias de forma mais livre, mais descontraída, talvez com um pouco de vodka, ou Diet Coke com vodka, em Sochi. Minha recomendação, caso alguém da Casa Branca esteja ouvindo. Há uma variedade de vozes sobre essa questão dos Tomahawks em particular. Andrei Kartapolov, chefe do Comitê de Defesa do Parlamento da Rússia, disse que a resposta deles seria dura, ambígua, medida e assimétrica. Encontraremos maneiras de prejudicar aqueles que nos causam problemas. Até que ponto esse desespero, lançar armas, manter o conflito em andamento, especialmente por parte da OTAN, indica que as coisas não estão indo muito bem neste momento. Eu olho para a grande mídia e tudo que vejo é a Ucrânia atingiu isso, a Ucrânia atingiu aquilo, a Ucrânia está no comando. Mas esse comportamento parece indicar algo um pouco diferente. O que está acontecendo aqui? Bem, isso é uma transição perfeita para o que eu queria discutir. Sabe, desde que a operação militar especial começou, observadores externos, analistas como eu, têm ficado intrigados com o motivo de a Rússia permitir que a OTAN envie armas para a Ucrânia sem ser incomodada. Por que a Rússia permite que Lviv e outras cidades do oeste da Ucrânia se tornem, digamos, uma espécie de área de armazenamento, não apenas para armas, mas recentemente também para capacidades de produção de armamentos? Estão sendo construídas fábricas. E por que eles não as estão bombardeando? E então surge a pergunta, a Rússia realmente tem tanto controle sobre o espaço aéreo ucraniano quanto nos fizeram acreditar? Parece-me que a Ucrânia construiu um guarda-chuva protetor de defesa aérea integrada. Por que os F-16 conseguem operar a partir do oeste da Ucrânia? As aeronaves não seriam destruídas no primeiro dia pelo exaltado exército russo. E é uma daquelas perguntas que simplesmente não podiam ser respondidas. Quer dizer, sabe, a resposta era algo como: talvez a Rússia não seja tão boa quanto pensávamos. Talvez o Patriot seja melhor do que imaginávamos. Não acho que seja esse o caso, mas quem sabe, não é? E essa parecia ser a direção, o que então aponta para o potencial de um conflito de longo prazo. Exatamente o oposto da direção estratégica que a Rússia quer seguir. A Rússia não está buscando uma guerra sem fim. A Rússia quer que essa guerra termine em termos favoráveis para ela. Mas se a Rússia está permitindo que a OTAN instale capacidade industrial de defesa no oeste da Ucrânia, traga armas e as armazene lá para continuar enviando-as para a linha de frente, isso leva a outra conclusão. E então a resposta veio nesta semana. E foi apenas um clarão ofuscante do óbvio. O que a Rússia fez foi criar a percepção de um refúgio seguro no oeste da Ucrânia. Veja, se a Rússia tivesse agido de forma decisiva desde o início, esses armazéns, essas instalações da indústria de defesa, teriam sido construídos em países da OTAN, certo? Como aconteceu no início, eles estavam fazendo centros de reabilitação, tudo estava sendo feito na OTAN, e isso é intocável. Isso dá à Ucrânia profundidade estratégica. Mas a OTAN estava tentando empurrar esse material para dentro da Ucrânia. E para fazer isso, é preciso criar a percepção de que o oeste da Ucrânia é a profundidade estratégica da Ucrânia. E então o Ocidente depositou centenas de bilhões de dólares em recursos, armas, armazéns, instalações, locais industriais de defesa, tudo concentrado no Ocidente. E agora é essa capacidade que os britânicos, em sua abordagem de manter a Ucrânia na luta, estão enfatizando. Isso agora tornou tudo mais fácil. Tudo o que a OTAN precisa fazer é fornecer o dinheiro, e eles podem enviar rapidamente armas para os locais de armazenamento no oeste da Ucrânia. E essa guerra pode continuar para sempre.
Podemos manter a Ucrânia na luta, exceto que na semana passada, a Rússia os destruiu. A Rússia chegou e disse: vocês achavam que os Patriots no oeste da Ucrânia tinham uma taxa de interceptação de 60%. Tentem 6. E eles simplesmente explodiram essas instalações e vão continuar explodindo-as. Todo aquele investimento se foi. E agora você vê o deserto. No dia em que isso aconteceu, você viu o que Zelensky fez. Depois de dizer, vamos atacar a Rússia profundamente, estamos fazendo isso, ele disse, preciso de um cessar-fogo aéreo agora mesmo, porque ele simplesmente acordou e disse, perdi tudo. E a OTAN não consegue reproduzir isso. Não existe um plano B. Não há instalações da OTAN que possam substituir isso. Elas se foram. E essa é a realidade com a qual a Europa está acordando agora, que não há nada que possam fazer a respeito. A Rússia acabou de mudar drasticamente o cálculo desse jogo, e é por isso que de repente eu pensei, estamos conversando. Acho que vai haver um acordo de paz. Bem, por quê? Porque a Europa não tem mais nenhuma carta na manga. Trump jogou tudo nas costas da Europa. O plano europeu se baseava em conseguir transferir armas para um refúgio seguro na Ucrânia Ocidental e fazer a indústria de defesa trabalhar a partir dali. Isso acabou. A Europa não tem um plano B. Estão todos ali, à deriva agora. E a Rússia está dizendo, pois aquela ofensiva de Prokhorovsk no norte que vocês fizeram, acabou. Nós vencemos. Vocês estão todos mortos. E retomamos a ofensiva por lá. A muralha de drones que vocês construíram, todos os operadores de drones que a controlavam, estão mortos. Matamos todos. E reafirmamos a nossa dominância em drones. Sumi, vocês lutaram contra nós, só que, da última vez que verifiquei, estamos avançando para o sul lá. Estamos avançando em todos os lugares. Vocês ficaram sem homens. Sua reserva estratégica morreu ao norte de Pokrovsk. Pokrovsk está prestes a cair. Kupiansk está prestes a cair. Sabe, essa é a realidade. E acho que o que você vai ver é o Trump indo até os europeus e os ucranianos e dizendo, lavei minhas mãos disso. Vocês estão por conta própria. As coisas não estão indo muito bem, estão? Tomahawks. Sim, vocês vão receber os Tomahawk. 2028, 2029, 2030. Talvez a gente dê 3, 4, 5 deles. Não se preocupe, você vai pegá-los, mas não vai estar vivo porque está morrendo agora. Acabou. A energia acabou. O inverno vai ser horrível. E eu acho que o que estamos vendo agora é que Trump jogou um jogo e Kaja Kallas percebeu. Quero dizer, você devia ter visto. Você assistiu aquela entrevista quando ela foi ao microfone? Sabe, essa mulher que diz, meu trabalho é desmantelar a Rússia, fazer Putin lamber minhas botas e o mundo inteiro. Ela apareceu e sabe, Zelensky está lá fora fazendo uma dancinha sobre como, sabe, Trump me ama, ele me ama. Não, ele não ama. Ela disse, Trump acabou de lavar as mãos de você e colocou todo o fardo sobre nós. Nós não podemos fazer isso. Isso foi na época em que ela achava que tinha um enclave ucraniano ocidental. Acabou. Foi eliminado. É por isso que acho que você está vendo esse novo ar de otimismo vindo de Moscou. E eles não estão arrogantes com isso. Sabe, os russos não estão por aí fazendo uma dança da vitória. Palavras muito medidas. Mas a declaração de Ushakov diz tudo. Sabe, Ryabkov apareceu e meio que deu a entender que todo o ímpeto vindo do Alasca acabou. Ryabkov está tipo, estamos conversando. Tá tudo bem. Não se preocupe com isso. Sabe, estou otimista porque nada está indo a favor da Europa, nada está indo a favor da Ucrânia e tudo está indo a favor da Rússia. Bem, Scott, e quanto às refinarias explodidas? Você nunca fez nada em uma guerra, fez? Sabe, você nunca lutou em uma guerra na sua vida. Porque se você acha que uma guerra é 100% de um lado só, não é. Os ucranianos não estão causando danos estratégicos à Rússia. E as filas de carros nos postos de gasolina não estão acontecendo. E todas as coisas ruins também não estão acontecendo. Vou para Moscou na próxima semana. Estou confiante de que a Moscou que verei será uma metrópole próspera, assim como a Moscou que o Ray viu em maio.
habitada por pessoas que você sabe estão preocupadas com a guerra. Seria desumano não estar, mas há pessoas que não perdem o sono com isso, que simplesmente não acreditam. Sabe, você pode chamar Gilbert Doctorow para falar de uma vez sobre a classe sussurrante, as elites, os politicamente engajados e como eles querem ver Putin fora do poder. Nunca na história do mundo houve uma tentativa de golpe contra um líder com 80% de aprovação. Vladimir Putin é o presidente mais popular da história da Rússia por um motivo. Porque está mandando bem em todos os aspectos. A Rússia está de volta. Eles voltaram a se apaixonar pela Rússia. Têm orgulho de quem são. Têm orgulho do caminho que estão trilhando. Eles estão orgulhosos do que conquistaram e confiam em seu exército para continuar a luta. As pessoas que dizem que há uma divisão entre o Estado-Maior e Putin não sabem o que é o Estado-Maior e não entendem quem é Vladimir Putin. Não há divisão entre esses dois homens. Eles estão em sintonia. A prova está no que está acontecendo agora. Uma confluência de ações militares e diplomáticas, levando ao resultado que Vladimir Putin disse, desde o primeiro dia deste conflito, que sempre aconteceria. Uma guerra que termina em termos ditados pela Rússia, aceitáveis para a Rússia.